outra. Olá, pessoal! Estamos no ar com mais Papo Nerd. E a primeira Papo Nerd do ano, né, gente? E aí, como é Yeah. que foram de ano novo? Passaram bem? Sim, eu fico agora todo mundo do podcast de branco, assim, então, todo mundo aqui no Drops. Isso aqui é tipo uma previsão, né? Porque a gente tá gravando ainda em 2019. Nossa, real, agora eu não sei se eu finjo que eu estou ainda. em 2020. Eu espero que eu esteja bem, eu futuro. Espero que a Carol do futuro esteja bem. Carol do Futuro vai estar tranquila. Começando janeiro muito bem. E Bom, gente, no primeiro Papo Nerd do ano, vamos falar sobre os animes que assistimos em 2019. Alguns foram bem hypados, outros a gente assistiu porque a gente quis mesmo. É, falaremos de animes, por exemplo, esse foi ano de Dororo, né? Esse foi ano de Pingu. Muito importante, cara. Foi ano de Tate no Yusha, né? uhum. Foi um Foi. ano, foi um ano recheado. Foi remake de Fruit Basket. Nossa, gente, foi um ano assim bem. é, Bem a gente rico. achava, em cada temporada a gente achava que tava assim, tá meio xoxo, né? Aí passava a temporada, nossa, teve aqueles destaques, né? Aqueles animes destaques. Aí chegava a próxima temporada, putz, que temporada chata, né? Tem um anime bom. Aí acabava a temporada, nossa, né? Teve aquele anime lá que fez sucessinho, não sei o quê. Então a gente foi um misto de emoções o ano inteiro, né? Ah, vocês tinham algum anime no começo de 2019, assim, que você falava assim, nossa, vai ser o anime do ano no começo de 2019? Eu pensei em Beastars e Fruits Basket porque eram os animes que eu tava esperando. No fim das contas, assim, não Uhum. tô dizendo que os animes foram ruins, mas se eu fosse, por exemplo, elencar os animes que depois desse ano que passou e que eu assisti, os que eu mais gostei não foram esses. O que é bem irônico. Aí, ó. E, Carol, teve algum que você tava esperando muito pra 2019? E que. 2019, cara, tinha alguns sim. Eu acho que logo no começo, assim, de 2019, já tinha alguns animes que eu não sei se eu falo agora, se eu falo depois, mas eu tava um pouco hypada. E engraçado é que esse ano foi um ano muito interessante, porque os animes que eu mais gostei não eram necessariamente uns animes tão hypados, assim. Aí eu fiquei tipo, nossa. Mas logo do começo, pra citar nomes assim, não sei se vocês lembram, mas tipo, logo em janeiro já tinha estrelado o de Promised Neverland, e tava tipo super hypado na época. Sim, eu lembro que a gente comentou dele no Ressaca do ano passado. Sim, a gente tava Você falando sobre lembra? as expectativas seria. Eu não era leitora assim, do mangá, eu confesso que a gente comentou porque tinha a protagonista que é uma protagonista feminina dentro de um mangá, que é algo que a gente sabe que é algo raro em acontecer. E a gente Ainda Uhum. mais no mangá da Jump, né? É. é, e aí eu lembro que eu tava bem ansiosa com esse anime por conta. E é um anime que eu gostei. Eu gostei bastante. Eu achei que tem um plot interessante. E ele tem, além de ele tem uma sacada assim no final da temporada que eu esperava, porque eu tomei muitos spoilers desse mangá e desse anime o tempo todo. Mas eu confesso que eu conversando com outras pessoas que não tinham lido o mangá nem pegado spoilers, elas ficaram surpresas. Então foi um anime legal. Mas eu não considero tipo, o melhor da temporada do ano todo. Assim. Então também outro que acabou te surpreendendo, né? Uhum. Não precisa falar dele agora. E você, Nath, também tinha algum que estava aí nas suas expectativas? Superou expectativas? Não superou?
Olha, eu tava esperando muito o anime de Fruits Basket, mas assim, como tá a mesma coisa do mangá, eu só queria ver pela arte mesmo, pela trilha sonora, ver pela animação, porque eu já conhecia a história, eu já tinha lido o mangá. Mas Uhum. um anime que tava muito hypado, que eu tinha altas expectativas, era Dororo. E eu Hum. levei tanto spoiler desse anime, mas tanto spoiler, porque as pessoas não sabem fechar a boca, sabe? Cara, pra você ter uma ideia, eu E não não foi assisti nem na Dororo, mas internet. eu sei o que acontece. Eu Nossa. Tanto tomei spoiler que spoiler eu pelo levei. pessoal da faculdade. Você sei. tá entendendo isso? Era O pessoal da faculdade me dando spoiler. eu não sei. Lá. A gente foi assistir Dororo esses dias porque a Bárbara finalmente assinou o Amazon. Porque antes a gente não tinha, sabe? Então não tinha como assistir. Eu não vou Tudo por recorrer à frete grátis. pirataria. Eu não vou recorrer à pirataria, mas contra os meus princípios como pessoa, como consumidora de anime, sabe? Então a gente pegou a Amazon e finalmente assistiu, mas antes não tinha como isso acontecer. E as pessoas E não a Netflix respeitam deixou isso. a gente. E a Netflix deixou a gente preguiçosa. Hoje eu não quero baixar nada. Exatamente. Ah, isso é verdade. Isso é muito verdade. Não, Eu se acho for pra... que Deixa eu contar. todos os animes que eu vou falar aqui, todos estão na Crunchyroll, porque eu tava com. Cara, não ia correr atrás dos outros animes, sabe? Tipo, Exatamente. Não, todos os animes que eu vou falar aqui também tem ou na Crunchyroll, na Amazon ou na Netflix. Assim, Só teve um que eu tive que. Só tive um que eu tive que recorrer à pirataria. Não, dois, né? Que foi Beastars, porque tá licenciado pela Netflix, mas ainda não veio. Ainda não foi licenciado na plataforma, né? Eles só pegaram a licença. E Fruits Basket, que tá licenciado pela Sato Company, mas também não foi para nenhum serviço de streaming ou serviço de televisão. Então, peço desculpa aí a todas as plataformas, mas eu tive que recorrer à pirataria para assistir. Mas vou Eu não reassistir sei quando mas se se não pode lançar. falar tava, isso. não tava na plataforma. Então, e você tava curiosa pra assistir, ninguém vai te julgar por isso. Ai, eu Não- espero. Eu espero. Bom, vamos começando então a falar. Deixa eu ver como que tá a ordem aqui dos quadradinhos. A Bárbara tá primeiro, né? Bárbara, começa aí. Bom, Fale um destaque do ano pra você. Bom, pra mim, um destaque do ano, uma surpresa. Um anime que eu não esperava absolutamente nada, só tinha ouvido falar da história. E quando soube que ia ganhar anime, eu fiquei sabendo quando lançou. Não tinha dado em nada, foi Vinland Saga. Pra mim, superou até mesmo o Dororo que eu assisti. Vinland Saga conta a história sobre o Thorfinn, que ele cresceu escutando histórias sobre marinheiros e viajantes no oceano para chegar até a terra legendária chamada Vinland. Vinlândia, como traduziram aqui. Que é dito como um lugar quente e fértil e onde não é necessário lutar. Não como o lugar onde ele vive, que é a Iceland, ou Islândia pra gente, né? Uh, então, a história começa contando sobre a vida dele, de que ele é filho de um grande guerreiro e de como ele vai crescendo, né? E a vida dele é totalmente abalada quando o pai dele morre. E a gente vê toda a construção do personagem dele de uma criança de 6 anos até chegar mais ou menos aos 17 anos, né? O último episódio que a Amazon Prime disponibilizou a partir da data que a gente está gravando essa live foi o 20. Então tá mostrando ele mais ou menos até os 17, 16 anos e como a morte do pai dele afetou ele como pessoa. E o anime faz questão de desenvolver como isso vai meio que criando uma fúria no personagem. Moldando a personalidade dele, né? Muda a Exatamente. personalidade dele, de como ele vai perdendo a humanidade e de como ele acaba sendo consumido pelo ódio, pela vingança. Teve várias coisas que eu gostei muito desse anime, acho que já me estiquei muito, mas eu vou tentar resumir. Que foi o fato de ser uma coisa com embasamento histórico. Com certeza deve ter tido uma liberdade criativa, mas até então eu gostei bastante de que os vikings não foram retratados nem como heróis e nem como vilões.
O tempo todo é mostrado essa dualidade das pessoas, o que eu achei sensacional, e o quanto eles são sangrentos, porque os normandos, eles sempre gostaram muito, muito, muito de batalhas e guerras. Eles mostram até a crueldade na questão do estupro, né? Isso fica até que, acho que não é nem tão sutil assim quando eu tava esperando ser. E se fosse qualquer outra história, qualquer outro seinen, teria mostrado o personagem já com 17 anos, depois de um flashback sobre a infância dele. Não, mostra ele desde pequeno, a convivência dele com a família e de como ele foi perdendo a humanidade dele ao longo dos anos e de como, tipo, com 10, 12 anos ele já estava matando pessoas a sangue frio. Fora que a animação é sensacional e a trilha sonora foi com certeza uma das melhores aberturas que eu tive o prazer de escutar esse ano. Uau! E aí, meninas, podem comentar também. Eu e a Bárbara, a gente tava assistindo. Eu fiz maratona com a Bárbara, tava assistindo juntas. E eu não tinha a Amazon antes, então a gente só conseguiu assistir porque a gente assinou a Amazon. E eu não tinha nenhuma expectativa sobre esse anime, realmente. Pensei assim, vamos deixar a Bárbara escolher, né? Já foi um saco chamar a Bárbara pra fazer maratona de anime comigo. Vamos deixar ela escolher. Aí eu não sabia que anime esperar, nem sabia que anime era, pra ser bem sincera. Mas tava ficando muito bom e a abertura é sensacional. Cada vez você vai ficando mais encantada com tudo. A animação é sem dúvida maravilhosa. A arte é muito fluida, muito bonita. A angulação da câmera é muito diferente. Parece que você tá vendo um filme, sabe? Não parece que é um anime, às vezes parece que é um filme, porque a câmera muda de uma forma que você não vê normalmente nos animes. É um seinen diferente, ele é muito bom. Recomendo o Vilã de Saga pra você que não assistiu. E a música. A primeira abertura é muito boa, muito boa. Uau, gente. Carol, você assistiu? Eu não assisti, mas eu tava em dúvida. Você comentou, Bárbara, que ele tem um pouco de vazamento histórico. Como seria esse vazamento histórico? Tipo, a história é real ou o estudo do plano sobre essa época é mais realista, assim? O estudo sobre essa época é mais realista. É bem Tipo, realista mesmo. eu falo que ele pode ter uma liberdade criativa porque, por exemplo, tem um personagem que ele é dito como se fosse descendente do grande rei Arthur, por exemplo, né? E a gente vê às vezes os próprios vikings lutando contra a Dinamarca, de certa forma. Mas eu digo por embasamento histórico porque ele pega exatamente a época em que a Inglaterra está se consolidando como finalmente uma espécie de metrópole ou de reino, e já começam a vir as invasões vikings que vai começar a desestabilizar e vai influenciar a cultura. E a gente tem essa questão de que existe a possibilidade. Os historiadores dizem que os vikings tiveram um contato com a América antes de Cristóvão Colombo, por exemplo. E Nesse essa tipo de coisa quando eu Vinlândia, falo. né? Perdeu? Seria a América. Isso. Assim, é um anime que eu não assisti, mas eu tenho muito interesse. Eu tenho a conta da Amazon, sim. E é um anime, assim, que não é um tipo de história que eu sou muito ligada. Eu nunca assisti muitas coisas de vikings, assim, nem coisa muito medieval. Mas mas é um anime, assim, que me chama muita atenção, tanto pela arte quanto da história. E também porque eu tenho os mangás, mas até hoje eu fico enrolando pra ler. Mas eu sempre olho, assim, e eu quero muito conhecer a história. Admito que eu também não tenho muito interesse em animes de guerra, porque, sei lá, é muito violento e shonen já é muito violento pra mim, aí eu fico meio passada, assim, tipo, meu Deus, o que eu tô assistindo? Mas esse anime foi muito bom, ele superou todas as minhas expectativas, mesmo porque eu não conhecia esse anime, não sabia nenhum spoiler, eu nem sabia o que esperar, então foi uma grande surpresa. Que bom, gente, que bom mesmo. Deixa eu ver os quadradinhos próximo a eu. Eu queria falar de. Eu vou ter que pegar, tá, Carol? Desculpa. Eu vou ter que pegar o Kaguya-sama, Uhum, tá bom. porque eu acho que foi um dos que Então, eu mais. assim, não ia ser esse que eu ia falar. O que me surpreendeu muito, calma. Não, assim, foi tipo, eu assisti muito poucos animes, gente. Muito poucos animes. Eu queria muito É assistir entendível, Dororo, amiga. mas realmente esse ano foi horrível, horrível, cara.
Foi um ano bem atarefado. Mas consegui um tempinho pra assistir Kaguya-sama, que eu acho foi, assim, a maior surpresa e foi com certeza, se vocês olharem aí no canal, gente, vocês vão ver que a gente gravou live, né, sobre ele. E eu acho que foi uma das lives que eu mais curti gravar, porque eu também curti demais o anime. Kaguya-sama fala basicamente uma guerra do amor, em que a Kaguya gosta do vice-presidente do Conselho Estudantil e os dois ficam nessa guerra de quem se declara primeiro. Ninguém quer dar o braço a torcer e fica numa guerra psicológica, assim, maravilhosa, porque chega a ser engraçado de tão sério que eles levam essa guerra deles, sabe? De um querendo deixar o braço a torcer, sabe? Não pode dar um fiozinho assim de esperança de que vai se declarar o que gosta da pessoa, sabe? Eu acho isso sensacional, porque eles pensam em cada detalhe. Apesar de eles pensarem em cada detalhe, as pessoas que estão em volta dele, como aquela menininha, meu Deus, esqueci o nome da menininha. Chica. A Tika. A Tika é uma das que mais percebe essa guerra deles e que mais bota fogo ali e quer mais que tudo se queime mesmo, que os dois se declarem e acabe com essa putaria logo. É E que aí, apesar. tipo, Hã? eu ia falar que, tipo, assistindo é muito engraçado, mas você fica imaginando uma situação dessa ao vivo, sabe? Exatamente. Bem, ela, pelo amor de Deus, se declara, não aguento mais. Ao vivo vai ser meio broxante, né? Porque a maior parte do anime eles estão pensando, né? Eu fico E imaginando. você não vai ler o pensamento. Então vai ficar, tipo, um encarando o outro naquele silêncio constrangedor. E você com aquela cara de tipo. Será que Tá. eles drogas? Ou será que eles pararam? Olhando assim, fixando um pro outro. Ou você pode se sentir meio frustrada, né? Porque, tipo, mano, beijem-se logo, por favor, quero ver. Sim. Mas é um anime muito legal, mesmo assim. É um anime, tipo assim, muito bacana. Eu achei muito engraçado. Os vai terminando mais fofo, assim, você tem que, tipo, antes ele era muito só comédia, assim, aí um ponto ou outro de algum drama, assim, depois ele vai ficando pra um lado, assim, mais fofo, mas eu gostei muito porque ele tem uma narrativa de romance diferente do que eu tô acostumada, sabe? E eu achando que eu não tinha visto nenhum review e eu nem lembro se ele é baseado em algum lugar, é, mas eu não conhecia nada sobre ele. E quando eu li a sinopse, eu falei, ok, deve ser uma coisa, algo que eu já tô acostumada. E não, ele foi bem diferente e isso que eu gostei muito, ele me prendeu. Porque ele tem uma sacada, umas piadas, ele se, parece muito sério, mas nem mesmo eles se levam a sério e é muito engraçado. O meu episódio favorito dele foi o da Marmita. Eu adoro da Marmita, lembra? Ah, eles competindo pra ver quem traz a melhor marmita? Era alguma Isso, coisa assim, né? Era, né? isso. Ah, o que eu lembro Caraca. mais era o episódio do bolo. Nossa, Sim. mano, passaram meia hora com aquele bolo na mão e ninguém queria comer o bolo. Aí, me dá. Eu falo, me dá esse bolo. É que eles são muito orgulhosos, né? Na vida real, ninguém teria aguentado essa palhaçada e teria falado, ah, deixa eu comer esse negócio que eu não aguento mais. Acho que esse é um dos motivos pelo qual eu gosto. Toda vez que eu vejo esse anime, me dá uma vibe de orgulho e preconceito moderno. E eu gosto disso, me divirto Ah, bastante. Bom, Carol, diga isso é aí verdade. sobre o próximo anime. Cara, assim, eu poderia falar de Dororo? Poderia. Mas, assim, eu vou ser sincera, eu não vou falar de um anime que as pessoas me surpreendeu, assim, que pode ter sido até melhor, mas pra mim o ano foi o My Roommate Isaket. Porque é um gatinho, filhotinho. Raul fala pra caramba desse anime também, e Nossa, até hoje eu não assisti. eu Não, até sei que acontece no anime de tanto que o Raul falou.
Sim, eu também. Não, pra ter uma noção, eu assisti e achei muito fofo tudo. Só que quem me convenceu a terminar a ver todos os episódios foi o Raul. O Raul amou esse anime. E aí, a gente, por incrível que pareça, mas ele é um gatinho, na verdade, é uma gatinha, ela é fêmea. E a história, não sei se as pessoas assistiram, mas é sobre um escritor que ele é bem isolado, não pode falar com as pessoas, até que ele e os pais dele morreram. Ele foi visitar o túmulo dos pais dele e lá ele encontrou uma gatinha e ele resolve adotar ela. E é uma gatinha, tipo, muito fofa. E aí, cada episódio conta a história do ponto de vista dele e do ponto de vista da gatinha. E, gente, é uma explosão de fofura do ponto de vista da gatinha. E, tipo, ele pode ser até um anime com uma ideia simples, só que ele é um anime que ele é muito interessante com essa interação dos personagens principais. E ele é muito envolvente. E a história ela vai alternando constantemente o ponto de vista e coloca em diversas situações. E, cara, ele tem um crescimento. E esse anime, ele tem outros personagens, inclusive, eu notei que se fosse patrocinado, seria com certeza pela Royal Canin, porque depois eu vi até no Twitter que o pacotinho de ração era idêntico ao da Royal Canin. Eu fiquei. Caramba! Cara, eu comentei na época que o Subaru, ele tinha dinheiro pra comprar essa ração, porque o Royal Canin é caro. Né? Nossa, essa ração é cara aí, olha. E eu vejo muito, acho muito bacana porque você vê tanto o crescimento do personagem, o Subaru, quanto da gatinha, sabe? Porque ela é como ela é uma gatinha de rua, ela tem o arquétipo daquele bichinho que sofreu muito na mão de outras pessoas. Nossa, Acuada, né? sim, ela tinha irmãos, e, tipo, é muito triste a história dela, tipo, na rua, assim. Tem uma cena que sobre os irmãozinhos dela que, tipo, você real chora, assim, de ver a situação, porque você sabe que essa situação é muito comum. Então, é um anime que assim, me marcou. Assistam. Gatinho, pô. Bom, como eu disse, eu não assisti, mas eu sei do que se trata, mais ou menos. De tanto que o Raul faz propaganda desse anime, meu Deus do céu. Vocês também, né? Bárbara, Nath? Eu A não mesma assisti ainda. situação. Raul, não assisti, mas eu sei tanto pelo quanto o Raul fala. E eu fico até com vergonha, porque eu tenho curiosidade pra assistir e não assisti ainda. Porque, Caraca, pô, mas o Raul falou tão bem de vários animes, eu comecei a ver um e eu não termino. Tipo, ele falou de New Game, vocês estão lembrados? Vocês estavam juntos? Não lembro. Fala, sempre Aí, fala. sim. aí ele falou de New Game e falou assim, Natália, esse anime é sua cara, você vai gostar. Aí eu comecei a ver New Game, mas eu não terminei, eu tenho que terminar. Não, mas esse, assim, eu normalmente eu não assisto muito anime assim de gatinha, essas coisas, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito emocionada. Eu não posso ver coisa de bichinho, porque eu fico chorando o dia todo. Sei lá, se no anime alguém Eu pisa sou assim também. eu fico toda chorosa. Aí eu sempre evito, mas esse aí é muito fofo, não deu pra mim não assistir. E tá disponível na Crunchyroll. Peraí. Então, Nath, agora diga o seu. Qual foi o seu destaque do ano, hein? Bom, destaque do ano, eu descobri há pouco tempo, foi Carole Tuesday, que eu tava assistindo com a Bárbara, na minha maratona maravilhosa. E eu não é que eu não dava nada, é só que eu não tinha interesse, eu não sabia do que se tratava e eu pensei, depois eu assisto, né? Já que vão comentar sobre, eu não quero receber spoiler, depois eu assisto, mas no momento eu não tenho interesse. Eu fui assistir, foi maravilhoso, só isso que eu tenho pra falar até o momento, porque pra quem não conhece, Carole Tuesday é um anime musical da Netflix em que conta a história de duas garotas. A Tuesday, que foge de casa, ela é uma garota da elite, onde a mãe dela é política, mas ela não se vê naquele lugar, ela não se encaixa e ela não se sente como uma pessoa, e sim como um objeto.
onde ela tem que receber ordens e ela só serve pra ser sei lá, uma pessoa que não é notada. Então ela foge de casa e em outro ponto tem a Carole, que é uma garota negra, e ela vive de empregos de meio período para poder se sustentar. A paixão dela é o teclado e ela toca no estilo piano, não no tipo teclado. Então a Tuesday, ela encontra a Carole tocando e uma se apaixona pela melodia da outra e elas se juntam e fazem uma dupla onde elas compõem as próprias músicas e, e elas são muito harmoniosas juntas. Elas têm os mesmos objetivos, os mesmos interesses. Só que o diferencial é que se passa em Marte, não se passa na Terra, se passa em Marte, num mundo totalmente tecnológico, totalmente distante. Então tem muitas coisas que a gente normalmente não vê em animes, como por exemplo, tem muitas pessoas negras, tem muitas pessoas LGBTQIA, tem pessoas trans, tem pessoas drags. Eu nunca vi isso no anime. Tá, tem One Piece, bastante drag, mas são exceções e são muito maravilhosos. E tem o ponto alto do anime é em que elas decidem estrear no meio musical, já que um vídeo delas viralizou. E elas decidem entrar num The Voice de Marte, um reality show. Ai, gente, esse anime é maravilhoso. A trilha sonora era óbvio que ia ser maravilhosa, mas me pegou de um jeito assim. Eu tenho uma coisa por músicas lentas e com piano, e a trilha sonora é sensacional. E não tem só músicas de piano, tem músicas com tecnologia também. Porque a maioria dos artistas usa tecnologia, inteligência artificial para poder compor, para poder fazer os arranjos e até para cantar. Então, é surpreendente o nível de trilha sonora que tem nesse anime. Até me lembra um pouco K-pop. Tem algumas músicas que lembram um pouco K-pop. A abertura é bem diferente, o encerramento também é diferente. Enfim, é um anime muito bom. Eu recomendo pra vocês. Sabe uma coisa assim que, ainda bem que você comparou com One Piece, é a arte dele. Eu acho a arte dele bem diferente de anime. Não parece um anime. Não parece ser um anime, sabe? Parece ser meio um cartoon mais leve. É porque cartoon Exatamente. tem um traço bem forte, né? Tudo. Mas ele é suave, assim, sabe? Eu não sei se é pra combinar com as Entendi o que você músicas. quis dizer, entendi. Normalmente o cartoon ele é bem marcado assim nas características, mas esse Isso. tem um traço que lembra um pouco de anime, mas ele também não lembra anime, mesmo porque tem pessoas negras, e isso é muito raro a gente ver em animes. Eu acho que é por isso que causou esse bug mental assim, né? Eu acho que foi totalmente proposital pra vender mais, sabe? Tipo, não parece uma sociedade japonesa, parece uma sociedade americana. As músicas estão em inglês, as vestimentas são totalmente distantes. São vários estilos musicais num só. É um mundo tecnológico que pode ser qualquer cidade mais tecnológica existente, tipo uma Nova York ou Tóquio ou outras cidades. Então, eu acho que foi um anime feito para vender na plataforma e chamar mais atenção do público estrangeiro. O que eu achei uma jogada sensacional. Meio que quis, acho que ele quis meio que se soltar dessa coisa de anime e ir para uma parte mais animada, ainda continuando sendo anime. Acho que isso só meio que valorizou a animação. E faz sentido pra história, tipo, porque o idioma é inglês? Porque provavelmente no futuro, lá em Marte, a língua mãe não vai ser, tipo, não vai ser japonês, vai ser inglês. Porque Totalmente. tem umas jogadas que fazem bastante sentido na história. Ai, gente, na verdade, eu queria muito assistir esse anime. Tá na minha Assiste, listinha pra amiga. assistir ainda, porque eu tô Tá meio que dublado, assiste. maratonando alguns animes da Netflix, junto com meu filho, e a gente ainda tá acho que na segunda temporada de Kakegurui. Então a gente tá indo ainda. Tá na lista. Não vi a segunda temporada de Kakegurui ainda. Não terminei. Ai, não, tá tão horrível que tá difícil de terminar. Eita. O Netflix lançou bastante esse ano, assim, eu assisti bastante deles lá. O último que eu assisti e que foi legal, assim, comentando bem rapidinho, foi o Levios, que lançou recentemente na plataforma e é bem legal. A arte Qual tá foi linda. que eu não consegui escutar? Levios.
de Eu boxe. não vi ainda. Cara, rapidamente, quando eu assisti o episódio, eu falei até pro meu namorado, eu não sei se eu vou assistir, parece muito The Yellow Box com Violet Evergarden. Caramba! Cara, ele luta boxe, mas ele não tem o braço. Mas foi uma comparação infeliz. E, cara, é muito legal e tem um personagem que é a cara do Kenny, do carinha do Matrix. Caramba. O treinador é a cara do Kenny. Então, também me surpreendeu bastante. E olha que foi, tipo, em dezembro. Tem um anime desse lançou há pouco tempo. Bom, tem mais alguns animes que a gente queria citar, mas a gente vai citar, tipo, rapidamente de coisas que a gente assistiu. Eu sei que vocês estavam com expectativas em Fruits Basket, todo mundo assistiu, né? Esse não. remake. Sim, Ah, mas se você ler o mangá, já conta, já. mas o remake ficou lindo. Eles arrumaram até algumas coisinhas que ficou faltando no mangá. A animação tá perfeita. Ficou bem mais coisa do que a primeira animação. Eu só tenho elogios. Eu gostei principalmente da trilha sonora, que deixou de ser aquela coisa meio fúnebre. Continua triste, Ah, eu não gostei mas das aberturas, não. mas Achei meio ruim. que com sentimento. Eu achei ruim as Ah. aberturas de Fruits Basket, só gostei dos encerramentos. Bom, eu não assisti porque realmente a história não me atrai. Ah, Desculpa, eu Lu. entendo, eu entendo. É uma história de drama, atraiu um povo muito específico, na verdade, esse anime. Eu acho que é mais assim. Acho que quem assistiu o remake queria mesmo comparar com o anime Antigo. antigo. Bom, esse ano a gente também teve Dr. Stone, teve segunda temporada de Mob. Que mais? Pode Bom, falar aí, gente. nós tivemos Dororo, que foi, acho que, um dos mais hypados desse ano. Não da temporada desse ano. A gente teve Kimetsu no Yaiba, que conseguiu quebrar o One Piece. E eu tô muito feliz porque é uma autora mulher, apesar de ser fã de One Piece. Desejo toda a sorte do mundo e que a série continue crescendo. Eu quero ser que nem ela. Nós tivemos Blade, a Lâmina do Imortal. Que mais? O que tava todo mundo esperando é o Alicization, né? O Sword Art Online. Que tinha muita verdade. gente. Que era muito hypado, na verdade, e caiu no esquecimento. Não consumo Sword Art Online, então. Tem Hitori Boutique, a gente fez live. Vocês lembram, gente, de Hitori Boutique? Eu acho que eu não assisti esse. Nem Eu eu. também não. Da menininha que tinha ansiedade e não conseguia falar com as pessoas da sala, e a melhor amiga dela propôs a ela que ela tinha que fazer amizade com todo mundo da sala dela até o final do ano. Ah, a Pra menina ela de cabelo continuar a ser preso em amiga dela. cima. Sei, eu lembro. Lembro desse aí. Mas eu não então, assisti, eu só lembro dele. Eu não assisti. Muito fofinho. Muito. A gente teve o Otakoi, né? Ou é do ano passado? Otakoi? Tô tentando lembrar agora Não. se é. Tem Não lembro. Ao-chan Case Study. Ao-chan é legal. É um iti diferentão. Ao-chan, Muito bom. Teve Tate no Yusha também. Tata no Yusha também, que foi destaque no começo do ano. A gente teve uma nova O temporada de Otakoi Agretsuko. Ah, Gretsuko, verdade. Teve mesmo, verdade. Como eu falei no O começo da Otakoi é live, do ano passado, né? o Otakoi do ano passado. Ah, tá. Foi mal, gente. Ignorem o Otakoi. Não ignorem, assistam. Mas ignorem. Eu falei. Seven Seeds, que é um show que foi da Netflix, que é baseado em um show antigo de É sobrevivência. bom? Eu não assisti, não. É ruim, mas é bom. Adorei. Eu vi o trailer, eu pensei, não sei se eu vou gostar, achei feio. Achei feio. A Netflix feio. lançou. A Netflix lançou muita coisa original, tipo Cannon Busters também. E Cabaneri, da Fortaleza de Ferro, a Batalha de Unato.
Teve Gente, eu não- Cavaleiros do Zodíaco também da Netflix. Teve Cavaleiros do Zodíaco da Nossa, Netflix. é verdade. Teve bastante coisa esse ano. Que eu assisti 5 vezes. Como é que eu esqueci? Nossa, gente, aquele primeiro ciclo ali eu assisti. Acho que foi umas 4 vezes. Não assisti 5, eu assisti 4 vezes. Foi quase isso eu também. Foi muito Foi, bom. Meu Deus, gente. Nossa, e eu acho que era um ano que a gente não dava nada. Sim. Toda temporada a gente pegava e reclamava, nossa, que fraco. Agora a gente, analisando, é difícil até escolher o que foi o melhor e o mais impactante do ano, porque a gente teve bastante coisa de peso. É que os animes que se destacaram, eles são bem diferentões. Eles fogem dos clichês, né? Uhum. Se você parar pra pensar, tipo, não lambendo Kimetsu no Yaiba, mas eu fiz uma análise com a Bárbara, porque ela não demorou pra assistir também, né? E eu assisti pela segunda vez junto com ela. E assim, o protagonista de Kimetsu no Yaiba, ele é totalmente diferente de todos os protagonistas da Jump. A A gente tá garota numa que anda com vibe- ele não é pai romântico dela, como a maioria é a irmã dele. A Não gente tem tá o numa vibe Sasuke que- irritadinho no grupo, gente. Isso é E eu maravilhoso. acreditei por muito tempo que Tanjiro fosse menina. Teve que alguém, tipo, pegar na minha mão e falar assim, olha, é personagem masculino, Carol. Mas Eu isso é olhava- legal porque a gente vê que os protagonistas de Shounen estão começando a ser mais inteligentes e mais sensíveis e gentis do que menos burros e brutos, né? E que Sim, não eu agem tanto prefiro por assim. impulso. E eu tô adorando isso, porque a gente precisa de personagens mais gentis e mostrando que a masculinidade não precisa ser tóxica. Sim. Gente, Eu acho o Tanjiro é um bebezinho e precisa ser guardado no fundo do coração de vocês. Eu amo meu Tangerina. Eu chamo ele assim, gente. Eu sei que é Tanjiro. Eu dei apelido pra todos os personagens de Kimetsu no Yaiba. O Zenitsu, pra mim, eu chamo de Rock Lee, que virou Naruto, que quer perder o cabaço. Gente, acho que a melhor parte do ano foi descobrir que no Instagram tem filtro do Zenitsu. Mentira! Sério? Tem. Caraca, nossa, faz uns 2 meses que eu não entro no Instagram. A melhor parte, Eu vou cara. É testar. que eu não fiz ainda, eu tava tentando salvar ele no celular. Ai, Melhor bom. notícia da noite. Acho que a Bom, gente é já isso, estourou gente. o tempo. já Porra. estouramos o tempo. A gente podia ficar falando aqui mais meia hora, gente. Nossa, é um assunto que ia render muito. Demais. Nossa, com certeza. Bom, é isso então, gente. Passamos 7 minutos do tempo. Ah, mas tá bom. A gente conseguiu falar mais ou menos. Bom, se o anime que vocês assistiram, que vocês acharam que foi destaque do ano, não apareceu por aqui, por favor, coloquem nos comentários. E é isso então, gente. Tchau. Comecem o ano bem aí. Tchau, tchau. Tchau, gente! Feliz 2019! É 2020. 2020. Puta, 2020! Tô perdida. Começo de ano assim mesmo.